Renovo os meus votos de boa noite ao presidente, à mesa da Câmara, a todos os vereadores, aos nossos amigos que ainda nos acompanham nesse horário avançado. Eu acredito que nós estamos numa casa de leis. Isso aqui é uma casa de leis. Então, exige responsabilidade no voto de cada um. E as discussões, sejam elas favoráveis ou contrárias, elas não podem ser descartadas. Toda discussão, ela é bem-vinda. Porque assim como esta casa é uma casa de leis, existem outras casas de leis superiores a esta, que pode desqualificar o trabalho dessa casa de leis. Então, eu entendo que nós precisamos resguardar tanto o empresário que vai assumir uma propriedade, construir algo em cima dessa propriedade. Ele precisa ter segurança, porque talvez ele vai investir 500 mil ali em cima, talvez ele vai investir 700 mil reais, ou quem sabe até mais. O Brasil, infelizmente, não nos dá segurança. Nós estamos vivendo uma crise, gente. De repente vem uma crise como essa que nós estamos vivendo. O empresário quebra, tem dificuldade. O Brasil não dá estabilidade para nós. Olha a crise que nós estamos vivendo. Quantos empresários estão quebrando nesse país? E aí, se esse empresário não tem segurança de tudo que ele investiu ali, eu acredito que a prefeitura precisa ter segurança daquilo que ela está passando para o empresário, mas ele também precisa ter segurança do investimento que ele está fazendo. Então, nós precisamos discutir, nós precisamos rever, para que o tribunal depois não venha falar que o trabalho dessa casa não foi bem feito. Então, eu acredito que a discussão exaustiva, ela é importante. Então, são essas as minhas palavras. O nosso bloco parlamentar entende que há vícios, que é inconstitucional e que ainda não dá segurança. Me dá uma parte, não, vereador? Pois não. Eu só queria deixar claro o seguinte: eu fui eleito e eu estou ajudando o Tupã, sim. Eu acho que nós já votamos quase 100% dos assim, projetos. E o tribunal é claro, ele é claro, certo, assim no parecer. Então, eu acho que nós temos que atentar, nós estamos numa casa de leis. Então, eu não admito que ninguém use a tribuna e fale que nós somos contra a Tupã. Eu já dei provas disso, e eu acho que quase todos deram. Então, eu só queria deixar isso claro. Com certeza, nobre vereador Alexandre, né? Não adianta querer colocar a população contra os vereadores quando cabe o direito deles de discutir os interesses da cidade. Então, eu acredito que nós podemos ser contrários, temos o direito, porque entendemos que não está bom ainda a lei como tem que ficar. Então, isso não significa que nós somos contra a Tupã. Pelo contrário, nós estamos aqui para colaborar e para dar segurança, sim, para os nossos empresários. E segurança, sim, para o executivo. E nós vemos que as coisas ainda não estão da forma como tem que estar. Nobre vereador, me concede uma parte? Pois não, nobre vereador. Só contribuindo com toda a sua fala, o nosso papel aqui é pôr Tupã. E pôr Tupã é almejar que empresários venham para a nossa cidade. E o empresário que pega a nossa lei de incentivo, que é de Prodete, e vê que ele corre o risco de ter que vender para outra pessoa, caso ele não consiga fazer, ele já vai se inibir de estar aqui. Ele vai em outra cidade, a outra cidade diz assim, está aqui o terreno, está aqui o incentivo, terraplanagem, isso, aquilo outro. E aqui nós temos a condição, nós
nos damos ao direito de dar a condição. Se o empresário quiser vir aqui, ele tem que saber se ele tem que construir 12,5 para ele poder reverter o dinheiro que ele gastou. Ou seja, e para isso ele pode comprar. Ou seja, que empresa que virá para cá? Qual é a segurança de um empresário para vir para cá? Além do que, nós sabemos, como a doutora Thelma falou, nós sabemos que a dificuldade que o empresário tem, às vezes, de manter no ramo só, ele vai ter que trocar, ele passa pelo conselho. Ele tem que passar por um conselho, é o artigo 12, que colocou ali salvo, um salvo. Então, fica aqui o nosso Porto Tupã a favor das empresas para vir para Tupã para gerar emprego. Obrigado, nobre vereador. Pois não. Com certeza, se o empresário não tiver segurança, ele não virá para Tupã. Então, ninguém está travando o desenvolvimento da cidade. Porque se um empresário quiser vir para Tupã, a primeira coisa que ele vai querer ver é a lei do Prodete. Se ele não tiver segurança, ele não vai querer vir para Tupã. Então, que nós possamos rever isso daí, que nós possamos discutir na hora que tem que discutir, para que a hora que nós aprovarmos, nós possamos ter toda a segurança na nossa própria consciência e também da lei, que vai nos dar o respaldo para depois não sermos cobrados pelo tribunal e ser reprovado o trabalho dessa Casa de Leis. Muito obrigado, senhor presidente. A emenda número 1 ao projeto 2001-2017 continua em discussão. Pela discussão. Pela discussão, o vereador Meirelles. Boa noite, presidente, nobres pares e público que nos prestigia aqui nessa sessão. Eu acho aqui uma democracia. Democracia é a voz do povo e todo mundo tem que se expressar o seu pensamento. É direito de todos expressar seu pensamento. Mas receber um imóvel público não é um prêmio. Quando alguém recebe um imóvel público, ele tem que ter responsabilidade de construir. E a Bíblia fala, prudente é o homem que senta e faz os cálculos para que possa construir a sua casa. E se ele não tem os cálculos, não tem o dinheiro, ele não constrói. Agora, se ele construiu, porque não tinha dinheiro e veio a falir, olha, tem que devolver realmente ao município. Porque senão vira um movimento imobiliário. Porque pode ter pessoas que vão usar disso para que possa ter o bem público. Eu vou falir. E realmente vai se beneficiar dessa deixa. Então, homem prudente é aquele que senta e vê se tem o dinheiro e constrói. E se por acaso, por causa do movimento econômico, vir ter de dificuldade, realmente ele pensou antes. Então não pegue o terreno só por pegar. Se não tem condições, não pegue. Mas o terreno é para realmente pessoas empresárias que realmente possa dar emprego para a população de Tupã. O senhor me concede uma parte? Pois não. A questão de construir, a lei já é clara, ele tem que construir um determinado porcentagem. Se eu compro, hipoteticamente, alguma coisa e sei que o pagamento eu tenho que fazer em determinada data, eu sei que é até ali. Então, se o empresário pegou e a lei diz que ele tem que construir 12,5%, se ele construiu, ele não está fugindo do acordo, ele construiu. Agora, nós vimos aqui algumas discussões que, no meu modo de ver, e já estou aqui há vários mandatos, só vem prejudicar Tupã. E o prefeito é um grande empresário, e quando ele mandou esse projeto para cá, ele analisou ele na íntegra. E ele sabe o que é bom. Por isso que nós reclamamos sempre, e nas nossas portas do gabinete bate todos os dias
pessoas atrás de emprego e tem que ir embora. Porque aqui nós queremos endurecer para as pessoas que querem aplicar em Tupã e gerar emprego. Porque se fosse outra lei qualquer, não estaria votando contra. Então, o que nós quisemos dizer aqui, que aí a tribuna é para discussão. E a questão do vereador Alexandre que não admite ser falado, não, a lei admite tudo. O vereador, ele pode falar, ele pode... Isso é independente. Não fui eu que falei, mas aqueles que falaram também pode. Ele pode dizer aquilo que ele acha. Mas só ficando na questão do projeto, na emenda, eu acredito que essa emenda ajudará a Tupã a trazer empresários. Quando ele olhar a lei, ele vai ver que ele tem que cumprir e que se ele, por acaso, não conseguir, mas ele já cumpriu aquilo, porque se ele não cumprir aquilo que está lá, ele devolve. Mas se ele cumpriu os 12,5% que está na lei, ele já cumpriu aquilo que a lei diz. E aí ele fala mais. Aí sim, ele vai ressarcir o município. Ele não vai, o município não precisa comprar, não. Não é o município que vai comprar dele, não. Porque o município pode não ter dinheiro para comprar, mas ele tem que indenizar o município. Então, por isso que o projeto, como está, e a emenda como está, no meu entender, ele tem condições de tramitar e ser votado, a não ser que é uma polêmica da oposição para votar contra. Sim, então eu estou aqui pedindo voto de confiança para esse desenvolvimento de Tupã. Vereador Meireles, me concede uma parte? Pois não. Eu agradeço desde já e entendo que Vossa Excelência tem toda a razão quando diz que um empresário, quando solicita um terreno da prefeitura no distrito industrial, onde tenha estrutura para construir uma empresa, ele precisa ter condição de fazer isso. E hoje o que nós vemos em Tupã são vários distritos industriais com muitos terrenos vazios, porque os empresários solicitaram, tiveram o benefício do terreno, não constroem, tem alguns que estão até colocando à venda e de forma até ilegal. Então, é preciso que a nossa legislação seja colocada em prática. Nós aprovamos, no mês de dezembro, a lei do Prodete com algumas alterações que, na verdade, garantem a fiscalização. Então, se o prefeito quiser que as coisas caminhem, basta colocar em prática o projeto que está aí e que foi votado no mês de dezembro. É isso que a gente solicita, que ele coloque em prática, que ele nomeie o conselho, que ele atenda os empresários que estão vindo com um conselho já nomeado, que as pessoas possam vir e gerar emprego e renda na nossa cidade. Esse é o nosso desejo. Muito obrigada. Mas o nosso objetivo também é buscar emprego e Tupã crescer. Mas tem um perigo aí, porque muita gente tem aí empresários que só pegam o terreno para vender, para fazer um movimento imobiliário. Então, isso que não pode acontecer. Então, só um minutinho, além disso não pode acontecer, uma parte, vereador Meireles, desculpa. Sim. Além disso não pode acontecer, é o cara vir, fazer um investimento que ele já sabe que ele não vai conseguir concluir, e depois o município ter que arcar com a indenização desse empresário. Me desculpa, mas quando você aluga qualquer terreno e faz um investimento num imóvel de qualquer pessoa, você sabe que a partir daquele momento, esse investimento foi feito e nem sempre será retornado. O cara não deve retornar esse dinheiro para o cara que investiu, porque isso é o risco. Agora, o que nós tentamos colocar aqui, junto com o prefeito, pelo que eu entendi, é dar a chance do empresário ver a possibilidade dele comprar aquilo que ele investiu para poder não ter tanto prejuízo. Era uma forma de conceder isso, mas indenizar esse empresário, porque é a forma mais correta, qual é o custo disso? Qual é o valor disso? Será que a cidade tem dinheiro de arcar com esse investidor que vem aqui e não dá conta e depois temos que arcar com esse investimento, com esse valor? Não concordo. Me desculpe, mas concordo com a emenda do jeito que está. Pois não, capitão, pois não. Vou dar um exemplo bem claro, né? A empresa participou de uma licitação e ganhou reformar o Caltra, né? Então ela ganhou, né? Sim. Vai se apresentar que é um aditamento de 1 milhão. Não dá para entender, quer dizer, ela botou um preço mais abaixo, que sabia que ia ganhar, porque sabia que a prefeitura ia pagar 1 milhão. Na atual administração, isso não vai acontecer. Mas, capitão,
Aí ele ganha 1 milhão e passa, privatiza para outra empresa, porque ele não tem condições. Quando ele participou da licitação, ele não tinha condições e sabia que ia ganhar esse R$ 1.000 para passar para outra construir. É isso que acontece. Mas não vai acontecer. Exatamente. Então, estou pedindo voto de confiança para a emenda. Número 1. Continua a discussão, emenda 1 ao projeto 1/2017. Pela palavra, presidente. Pela discussão, o vereador Castilho. Mais uma vez, cumprimento a todos com a graça e a paz do Mestre Jesus Cristo Nazareno. Glórias a Deus. É louvável essas discussões, não é? Mas eu sou favorável a essa aprovação. Porque o grande empresário não precisa de licitação. Ele vem, compra aí 3, 4 alqueires e implanta a empresa dele e acabou. Nós precisamos do pequeno empresário. E nós temos que oferecermos, sim, subsídios a eles. Então, estamos junto com o prefeito e somos favoráveis a essa lei. Muito obrigado, presidente. O senhor me cede uma parte? Sim. Eu estava ouvindo atentamente algumas discussões, e aí eu quero só colocar o valor de um terreno, hoje, é mínimo. Em qualquer distrito, porque o terreno tem lá a sua metragem. O que vai se construir em cima dele dá 100 vezes mais que o terreno. Como que nós podemos tomar aquilo do empresário a troco de um terreno? Isso é um absurdo. Então o empresário vai lá, pega um terreno que custa hipoteticamente 100, 200 mil reais, ele investe 2 milhões para fazer aí 12, 13%, que gasta até mais. E aí, num determinado momento, que eu duvido se em Tupã não tem aqueles que já mudou de profissão, já faliu. Você faz um cálculo na vida, de repente você faz um cálculo e não dá certo. Eu faço um cálculo de produzir para um determinado país, como a carne agora fraca deu problema, aí eu faço um cálculo de repente daqui 6 meses, isso termina, acaba. E aí, a prefeitura ajudou ou ele matou o empresário? Ele está matando o empresário se ele não puder, naquele momento, dizer, olha, aonde eu vendi eu não posso, eu vou mudar, ou eu quero indenizar a prefeitura. E eu já disse aqui, não vai ser ele que vai falar quanto vale, vai ser uma comissão que vai analisar quanto que vale. Então foi falado aqui, é bonito falar, porque quem é empresário sabe que passa por dificuldade, vai à falência muitas vezes, e nós queremos matar o empresário. Quantas leis eu vi aqui passar ridículas, né? Mas era para outras coisas, não era para ajudar o empresário, aí não tinha muita discussão. Muito obrigado pela parte. Obrigado, presidente. E juntos somos fortes. Nós temos que trabalharmos em função da nossa cidade, não é verdade? É louvável a contrariedade, não é verdade? Fazermos uso dessa tribuna, mas o meu voto é favorável. Estamos juntos, não é? E para que Tupã cresça e que possamos trazermos novas fábricas, firmas para a cidade de Tupã. E quem não erra, presidente? Quem não falha? Quem não erra? Ou será que somos todos perfeitos? Não é verdade? Então, quando tem uma falha, tem que haver conserto. E temos que usarmos o bom senso. Nem tudo é a ferro e fogo. Então, eu voto favorável a essa lei. Muito obrigado, presidente. A emenda 1 ao projeto de lei complementar 2017 continua em discussão. Pela palavra. Pela palavra, o vereador Eduardo Chigueiro. Boa noite a todos. A questão aí que tange aí na emenda 01, a questão
da licitação. O empresário vai entrar a participar da licitação, ele vai propor quantos empregos ele vai estar gerando lá. Ele vai construir, vai pegar o terreno, vai fazer a construção. Se caso ele construiu no mínimo 50%, que ele vai ter direito aí de cumprir as formalidades da licitação, 50%. E se ele, no mínimo da edificação lá, que ele tem que cumprir 12,5%. Então, se ele ia gerar 10 empregos, ele conseguiu gerar 5 e ficou num período. E ele, com o mesmo CNPJ, ele pode estar alterando o KENAI e estar colocando. O que ele não pode é estar mudando, falindo aquela empresa e abrindo uma outra no mesmo local. Então, gostaria de que os nobres vereadores aí levassem isso em consideração, que hoje é fato, mundialmente, aí, os grandes empresários faliram 3 vezes. Então, isso aqui, gostaria de estar pedindo a colaboração de todos. Obrigado. A emenda 1 ao projeto de lei complementar 2017 continua em discussão. Ninguém mais querendo discuti-lo. Nós vamos colocar em única discussão e única votação a emenda. Solicito ao presidente votação nominal. É regimental e peço que o secretário chame os vereadores nominalmente para a votação. Vereador Alexandre Escombate. Justificar, senhor presidente. Se acompanhando o parecer do tribunal, que é muito claro, eu sou contrário. Vereador Amauri Sérgio Mortágua. Pelas razões que eu disse na tribuna, e por mais uma que eu vou acrescentar, e que não falei aquela hora, se a prefeitura quiser vender um bem público, como ela quis vender há pouco tempo atrás, as propriedades ali, ela precisa de autorização legislativa. Esse projeto não tem autorização legislativa para vender o imóvel. É a mesma situação da emenda 12 que o prefeito mandou, que precisa, caso a caso, de autorização legislativa. Não existe autorização genérica. Então, a prefeitura não pode vender um bem público sem autorização específica da Câmara. É mais uma irregularidade, é mais uma inconstitucionalidade. Nós estamos aqui discutindo empresário, nós estamos discutindo a parte legal. Legalmente, essa emenda não tem como subsistir. Se ela passar, o tribunal derruba ela de imediato. E os efeitos que ela produzir, quando ela for, eu estava até comentando com um vereador aqui, um dos artigos que foi derrubado pelo tribunal foi da prefeitura fazer terraplanagem, fazer uma série de coisas que era permitido na lei. A hora que essa lei transitar em julgado, o promotor vai querer o ressarcimento disso. Quem vai se responsabilizar? Quem é que vai ressarcir o custo das máquinas que a prefeitura colocou para o empresário? Isso é falta de segurança jurídica. Então, nós temos que ter a responsabilidade para dar essa segurança. Meu voto é contrário ao projeto, à emenda. Vereador Antônio Carlos Meireles da Silva. Para o crescimento de Tupã, favorável. Vereador Augusto Fresneira Torres. Sou favorável à lei do Prodete para gerar emprego e renda, mas como o Tribunal de Justiça aponta irregularidade inconstitucional, para não dar problema futuro para o empresário e para a prefeitura, então meu voto é contrário. Vereador Charles dos Passos. Favorável. Vereador Eduardo Akira Edamitsu. Favorável. Vereador Eliezer de Carvalho. Entendendo que essa emenda é inconstitucional e vai trazer problema para os empresários e para essa Casa de Leis, eu voto contrário. Vereador Gilberto Neves Cruz. Só justificando, né, desde quando foi início da legislação, quando o outro bloco apresentou
aquele interesse de não participar das comissões, agora nós estamos vendo o resultado. Não participaram das discussões, vieram agora alencar várias justificativas. É por isso que não deveriam ter saído das comissões. Se tivesse nas comissões, não estaria acontecendo o que vai acontecer. E quem está sendo prejudicado é o povo de Tupã. Pode falar o que quiser. Saíram das comissões, tiraram o direito dele de defender quem ele pretende defender aqui na Câmara Municipal, participar das comissões, não comunicar às comissões, e agora é inconstitucional. Inconstitucional foi vocês, vereadores, de não assumir o papel como vereador e participar de uma comissão da Câmara Municipal de Tupã. Favorável. Vereador Osmídio Fonseca Castilho. Para o bem de Tupã, para o crescimento de Tupã, sou favorável. Vereador Paulo Henrique Andrade. Mais uma vez, voto favorável a essa emenda e peço novamente que, se tenham algumas objeções, por mais, não quero calar nenhuma pessoa, e sim quero discutir as propostas com antecedência, com planejamento, mas não se omitindo, não achando que o Tribunal de Contas, um apontamento do Tribunal de Contas, ou porque vocês veem algumas coisas que às vezes a comissão não vê, ou que algum vereador esteja vendo na ponta, e vir no dia e trazer isso à luz. Isso para mim não é luz, isso para mim é retrocesso. Eu sou a favor à lei do Prodete e ao progresso da nossa cidade com transparência e planejamento. Vereador Renan Vitor Pontelli. Favorável, entendendo que isso é bom para a nossa cidade. Vereador Rudney de Oliveira. Quero que realmente seja bom para a nossa cidade, desde que seja legal. Sou contra. Vereadora Thelma Tolim. Para justificar o meu voto, senhor presidente, primeiramente, não foi o Tribunal de Contas que rejeitou, e sim o Tribunal de Justiça que declarou inconstitucional aquela lei. Em segundo lugar, sou a favor de Tupã e para a geração de empregos, com segurança jurídica, com o controle necessário. Por isso, sou contrário a essa emenda, solicitando que o prefeito municipal coloque em prática a legislação que nós aprovamos no mês de dezembro. E, ademais, como foi dito que não estamos participando das comissões, é porque não entendemos correta a distribuição de vagas nas comissões, só por esse motivo. Sempre trabalhamos por essa cidade, sempre trabalhamos nas comissões, mas, sendo injusta a divisão das vagas, decidimos não participar. Entendo que a Comissão de Justiça deve buscar a legalidade das leis e dar segurança ao plenário para que possa ser votado. Sou contra essa emenda. Vereador Tiago Munhoz Matias. Senhor presidente, por estarmos numa casa de leis, temos que respeitá-las, principalmente a legalidade. Jamais vou votar contra o Tribunal de Justiça. Sou a favor de Tupã, sim, mas dentro da lei. Meu voto é contrário. Vereador Walter Moreno Panhossi. Quero justificar meu voto. Aqui é casa política. Essa questão de tribunal, essa questão de onde vira, onde vai, isso aí é depois. Aqui é política. Nós estamos numa casa política. E o voto, eu já vi aqui votar contrário, favorável, acertos. Eu já vi vereadores votar contra salário e depois recebe o salário. Eu já vi de tudo nessa casa. Então aqui não é questão de fóruns fora daqui, aqui é um voto político. Você entende e vota. Tanto é que seu voto ele é feito politicamente, né? Então, quando nós damos o voto aqui, questiona-se muito, porque o Tribunal de Justiça, o Tribunal de Contas, isso aqui é um voto político. Tanto é que fizeram uma politicagem agora. Nós vimos uma politicagem. Então é voto político, tem que se respeitar. Fazer o quê? Fizeram a politicagem em cima de um projeto. Então, se respeita. A questão daqui foi falado aqui pela Thelma, que não se deu proporção nas comissões,
Claro que se deu. Nós cumprimos o regimento. Quem entendesse que não cumprimos, entrasse no fórum. Vai lá, entra contra o presidente da Câmara. Vai lá, entra. Por que não entrou? Porque não tem razão. Então, o voto nosso aqui é político. Há quem é contra o prefeito e há quem é favorável ao prefeito. E hoje já ficou declarado voto contrário ao projeto. Mas é político, né? Eu quero ver se nós ganharmos a questão do salário dos vereadores, que foi tão sofrido, se aqueles que votaram contrário vão devolver o dinheiro. Não vai. Como foi falado um dia nessa casa aqui, tem vereador que fez isso. Embolsou depois dos 4 anos. Bom, meu voto é favorável. Senhor presidente, 8 votos favoráveis e 7 contrários à emenda 1 ao projeto de lei complementar 1/2017. Bem, como nós precisávamos para aprovar 10 votos, a emenda está rejeitada. Senhor presidente, rejeitada a emenda, é colocado então o projeto na íntegra como foi enviado pelo Poder Executivo. Projeto de Lei Complementar 1/2017. Em primeira discussão, projeto de Lei Complementar 1/2017 do Prefeito Municipal. Está em discussão. Pela discussão, o vereador Amauri. Senhor presidente, antes da discussão, eu gostaria que fosse solicitado ao secretário que lesse os pareceres das comissões. É regimental e peço que o secretário faça. Da Comissão de Finanças e Orçamentos. Parecer. 1. Identificação da proposta, da propositura. Parecer ao projeto de lei complementar número 1/2017, dispõe sobre alterações na lei complementar 204, de 12 de julho de 2011, Programa de Desenvolvimento Econômico da Estância Turística de Tupã, PRODET, e da outras providências. Conclusão do relator. No aspecto que cabe a esta comissão analisar, nenhuma restrição existe à tramitação da propositura em tela, visto que foram respeitadas as normas legais vigentes. Diante disto, o relator emite parecer favorável à tramitação da propositura. Votos a favor do parecer, vereador Eduardo Akira Edamitz, Paulo Henrique Andrade e Osmídio Fonseca Castilho. Da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. 1. Item 1. Identificação da propositura. Parecer ao projeto de lei complementar 1/2017, que dispõe sobre as alterações da lei complementar 204/2011, Programa de Desenvolvimento Econômico da Estância Turística de Tupã, PRODET, e da outras providências. Item 2. Conclusão do relator. A. No aspecto da legalidade, a propositura reúne condições para sua tramitação, razão pela qual se emite parecer favorável. Quanto à redação, a propositura reúne condições de tramitação regular, pois foi formulada observando a lógica em sua redação, respeitando as normas gramaticais e legais vigentes. Deste modo, após a análise da constitucionalidade, legalidade e redação, verifica-se que o projeto de lei em comento reúne condições de tramitação regular, pois está de acordo com o artigo 79, inciso 1, da Resolução Municipal 1, de 10 de setembro de 1990, e por terem sido feitas as alterações necessárias em sua redação, de forma a observar as normas gramaticais e legais vigentes. Diante disto, o relator emite parecer favorável à tramitação da propositura, sendo este relator, vereador Gilberto Neves Cruz. Assinam votos a favor do parecer o vereador Gilberto Neves Cruz, Charles dos Passos e Antônio Carlos Meireles da Silva. Da Comissão de Finanças e Orçamentos, item 1 do parecer, identificação da propositura, idêntico aos outros itens. Item 2, conclusão do relator. No aspecto que cabe a esta comissão analisar, nenhuma restrição existe à tramitação da propositura em tela, visto que foram respeitadas as normas legais vigentes. Diante disto, o relator emite parecer favorável à tramitação da propositura. Votos a favor do parecer. Vereadores Paulo Henrique Andrade, Osmídio Fonseca Castilho e Eduardo Akira Edamitz.
Senhor presidente, nobres vereadores e nobre vereadora, eu vou me ater aqui a discutir o projeto. Não vou ficar falando de coisas passadas e tal. Vamos lá. Artigo 26. Como é hoje? O artigo 26 diz assim, está aí, ó, o parágrafo único. Os termos do requerimento integram a proposta vinculando o beneficiário ao seu cumprimento. Isso é hoje. O que é que está sendo proposto no projeto? Artigo 26 do projeto. Parágrafo único. Os termos do requerimento integram a proposta vinculando o beneficiário ao seu cumprimento. Qual é a diferença que tem aí? A diferença que tem aí é colocar um erro de português na lei. E a comissão de redação não falou nada. Então, vejam bem. O que é que está na lei? Os termos do requerimento integram a proposta vinculando o beneficiário ao seu cumprimento. Qual é o sujeito? Os termos. Qual é o verbo? Está no plural, porque o sujeito está no plural. E qual é a modificação? A modificação só muda o verbo. Diz assim, os termos do requerimento integra. Quer dizer, vamos pegar um sujeito plural e colocar um verbo no singular. Vamos cometer um erro de português e vamos vamos aprovar isso, então. Essa é uma questão que está no projeto de lei. E que, pelo que eu ouvi ali, a Comissão de Justiça disse que a Comissão de Redação disse que foi formulado dentro das regras gramaticais. Muito bem. Outra modificação que vem do texto é o parágrafo 2º do artigo 8º. O parágrafo 2º do artigo 8º, do jeito que está hoje, ele remete à Lei 8.666, à alienação. E ele exige, para a habilitação dos interessados, comprovação de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. Esta é uma situação anterior, que precede a quando nós chegarmos na alienação, que vai utilizar-se da legislação federal. Então, se a empresa não tem comprovação, essa é uma segurança, porque nós temos que ver a questão do empresário, mas nós temos que ver a questão do interesse público. Em primeiro lugar, nós estamos aqui para defender o interesse público. Então, se a pessoa não demonstrar, e a lei aqui está muito sábia nesse sentido, e foi aprovada agora em dezembro, e tanto o prefeito quanto o vice estavam aqui e votaram a favor disso. Então, veja bem, a lei está exigindo para a habilitação, quer dizer, eu quero participar, então eu vou me habilitar. Na habilitação, eu já preciso demonstrar, não com todo o rigor da lei federal, que isso vai ser depois na concorrência, mas eu já preciso mostrar que eu tenho qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. Isso é um resguardo para o poder público, é um resguardo para que disse o vereador Meirelles, para que disse o vereador Eduardo, para que as empresas que venham, elas tenham realmente um mínimo indispensável de resguardo econômico, técnico e de capacidade para poder estar participando dessa situação. Então, isso é realmente uma modificação que não vai, de maneira alguma, é uma modificação que vai piorar a lei em relação a esse sentido. Uma outra alteração que a lei faz aqui, e que é uma exigência também que nós temos, é, na hora de fazer as avaliações, retirar os corretores de imóveis do município, dizendo que isso vai trazer que vai trazer alguma economia para o município. Ora, as pessoas que mais entendem de mercado são justamente essas, as que estão no dia a dia do mercado. Então, isso dá segurança para a prefeitura, dá segurança para o interesse público, e, evidentemente, que ela vai dar
esse resguardo que precisa até para a boa licitação, para a boa concorrência pública. E aí a Prefeitura está retirando isso e deixando só que o poder público avalia. Se houver gastos, ela pode acrescentar esses gastos, inclusive, para aqueles que estão concorrendo, cobrar deles depois. Isso não tem. Outra coisa aqui, o artigo 9º, já que há uma preocupação grande com os empresários, o artigo 9º do projeto de lei, ele retira qualquer direito ao ressarcimento das benfeitorias ou direito de retenção a qualquer título. O tribunal já decidiu que a prefeitura não tem que ressarcir ninguém. No entanto, a Constituição garante o direito do sujeito procurar esse ressarcimento. Então, na forma como está na lei, que foi estudado praticamente o ano inteiro, é a forma mais adequada que nós entendemos, que está hoje na lei. O que a lei diz? A lei diz hoje o seguinte, que até a efetiva retroação do bem ao patrimônio público municipal, resguardado o direito do ressarcimento das benfeitorias aos expropriados. Não está mandando a prefeitura pagar, porque o tribunal já disse que não pode. Não está mandando reembolsar, está resguardando o direito daquele que investiu, de ele, então, procurar o ressarcimento das benfeitorias. Está resguardado esse direito na lei, e isso foi aceito pelo tribunal. Não foi aceito como havia antes, que antes havia até os valores das indenizações. E agora, se o projeto de lei for aprovado como ele foi, como já foi a emenda não foi aprovada, nós vamos impedir qualquer ressarcimento de benfeitoria ou o direito. Nós estamos tirando o direito da pessoa. Não podemos fazer isso. Está no artigo 9º. Uma coisa que aquela emenda fazia, no artigo 9º, já que nós vamos voltar para a emenda, é que quando a emenda colocava o artigo 9º, depois parágrafo 1º, parágrafo 2º, parágrafo 3º, parágrafo 4º, ela eliminava o parágrafo único, que é a escritura pública deve ser lavrada e registrada no prazo de 30 dias. Então, com aquela emenda, se tivesse sido aprovada, não tinha mais escritura pública, porque esse parágrafo sumia. O artigo 9º deixava de ter um parágrafo único e passava a ter 4 parágrafos, e não foi reproduzido isso lá. Então, nós estamos acertados em todos os aspectos de termos rejeitado a emenda e vamos estar acertados também em estar rejeitando o projeto. Para que, como já foi feito aqui no passado, há agora várias sugestões, eu entrei com uma emenda, que não é minha, a emenda é do Ricardo, porque foi, como ele explica aí, o tribunal é que pediu a emenda, ele se esqueceu dessa emenda, porque as outras emendas que ele fez, ele incorporou, que faça-se outro projeto, mas não há necessidade de se alterar aquilo que já foi resultado de estudos de técnicos, de advogados, de contabilistas, de empresários, que resultou num projeto do ano passado, em dezembro. Que se façam as alterações apenas e tão somente dessas correções que ainda precisam ser feitas, que é o caso do artigo 12, que é o caso do artigo 25, que precisa realmente fazer com que se adapte à legislação. O resto que tem aí são modificações de meses. Num lugar é 3 meses e 24, aí muda para 6 e 24. São coisas que até poderiam ser colocadas em votação e até acompanhadas, caso realmente o conjunto todo não tivesse essas situações que a gente está falando aí, inclusive alterando até a questão da concordância verbal de uma forma errônea. Foi colocado aqui,
em dezembro do ano passado, que a conferência da veracidade dos dados apresentados incluía o departamento jurídico da Prefeitura e o Conselho Municipal, que agora a lei está retirando. Eu creio que retirar um Conselho Jurídico, o departamento jurídico, que foi tanto falado aqui, para fazer essa análise, é retirar a responsabilidade que a lei dá ao departamento jurídico da Prefeitura, que hoje ele responde, inclusive, junto com o prefeito, ou às vezes até sozinho, se o parecer dele não for correto. E aqui está tirando o jurídico, no artigo 28. O jurídico não confere mais nada, não fala mais nada. Então, por essas questões, eu vou votar contra o projeto de lei e solicitar ao líder do prefeito que refaçam. Aqui atrás tem um parecer do vice-prefeito, do Caio, que explica tudo isso que eu falei aqui, que eu entreguei para os senhores e para a senhora. Muito obrigado. Pela discussão. Pela discussão ao projeto, o vereador Gilberto. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Paulo Henrique. Pelo que eu estou vendo, nós vamos chegar a 4 horas de sessão. Gostaria de solicitar a Vossa Excelência que fosse posto em pauta a postergação da sessão. É regimental, consulto as lideranças para que a sessão seja prorrogada. Vamos precisar, pelo menos, aí até 1 hora. De acordo, presidente. De acordo. Sendo assim, fica prorrogado por até mais 1 hora. Presidente, mesa, vereadores, público que acompanha. Eu fico ali pensando, sabe, será que vale a pena vir falar alguma coisa? Porque já está decidido. Ah, não é para falar do passado. Pô, aqui no papel tem até o nome de um vereador que foi vereador, que agora é vice-prefeito. Não é passado, não? Ah, mas o problema é o erro de português. Aí aqui tem. Na outra emenda que foi retirada, tem o nome, na época que o vereador Ricardo Raimundo. Isso não é passado, não. Eu não sei então o que é presente. Porque nós não estamos falando aqui de presente, de passado, estamos falando de uma coisa, dizer, é 8 votos não e 7 sim. Só isso. Eu acho que o público que acompanha a TV Câmara já está um pouco diferente, né? Sabe que cada um, quando emite aqui, por que está emitindo. Aqui, aí fala que não é do passado, que não pode falar do futuro, aí vem um papel bonito, lindo, maravilhoso, com o nome do vereador Caio Cange Pardo Aoki. Eu não conheço o vereador, eu conheço o vice-prefeito. Né? Então, se não é para falar do passado, nós temos que falar. Então, aqui venho mais uma vez solicitar o apoio dos vereadores para que votem favorável nesse momento, o cidadão de Tupã que acompanha já sabe que vai ser 8 contra 7. Se mandar outra pessoa vir falar aqui, não convence. Boa noite. Projeto de lei continua em discussão. Pela discussão, o vereador Atelmo Tolim. Já fiz os cumprimentos, vou direto ao assunto, devido, inclusive, ao horário, né? Bom, quando nós fizemos as emendas ao projeto que veio no ano passado e que, em dezembro, foi aprovado aqui por todos os vereadores, foi unânime a votação, nós nos preocupamos em efetivamente garantir a segurança dos empresários. Nós nos preocupamos em garantir o controle do que estava sendo feito, até porque nós ouvimos muitas histórias e houve muitas denúncias. O que nós desejamos é que a lei que foi aprovada em dezembro seja colocada em prática. Ela vai trazer desenvolvimento,
ela vai trazer empresas, ela vai dar segurança aos empresários, porque nós temos empresários muito sérios que desejam investir em Tupã e que precisam dessa segurança jurídica. Então, o que nós fizemos é acatar o que o Tribunal de Justiça determinou como inconstitucional e tentar acertar de tal forma que a legislação seja firme, clara e que seja colocada em prática. O que nós estamos fazendo aqui não é atrapalhar a administração ou atrapalhar o desenvolvimento de Tupã. Ao contrário, aprovamos o ano passado essa lei do Prodete, de tal forma que cumpria o que o Tribunal de Justiça determinava, para que as coisas funcionem. O que nós pedimos hoje é que o prefeito Ricardo Raimundo coloque em prática a lei que nós aprovamos no final do ano e que, inclusive, ele era vereador e aprovou também. Ele não votou contrário às emendas e à legislação do Prodete. Então, não vejo motivo para alterar essa lei que é tão recente. Então, eu gostaria de deixar aqui muito claro que eu, como vereadora, e até esse grupo parlamentar, deseja o bem de Tupã, deseja que os empresários venham, que tenham segurança e que o prefeito Ricardo coloque em prática uma lei que ele ajudou a aprovar no final de 2016. É isso que nós desejamos, que ele, que também viu, ele é empresário, e ele analisou a lei junto com a gente. Então, por que está mudando tão pouco tempo depois, de tal forma que desvirtua aquilo que nós mesmos fizemos, que o vereador Caio aprovou, que o vereador Ricardo aprovou, e que agora nós só desejamos que seja colocado em prática. Nós desejamos o bem de Tupã e a segurança jurídica necessária para que os empresários venham, possam receber os incentivos necessários dentro da lei. Esse é o nosso desejo. Muito obrigada. O projeto continua em discussão. Ninguém mais quer discutir. Eu convoco o primeiro secretário para que assuma, porque eu posso fazer a discussão. O nobre vereador Walter terá até 10 minutos para uso da tribuna. Senhor presidente e demais membros da mesa, senhores vereadores, população que ainda nos prestigia na noite de hoje, todos que nos acompanham através da TV Câmara, internauta, estamos novamente aqui. Senhor presidente, nós tínhamos uma emenda de número 2 do vereador Amauri. Eu entendo quando o vereador faz uma emenda, que ele acredita que a emenda dele, se passar, o projeto fica passivo, né? Porque senão eu não faço uma emenda. Se eu fiz uma emenda a um projeto, é porque, se a emenda minha passar, o projeto fica passivo de passar. Muito bom. Quando eu falei da emenda, eu só consultei o vereador para que, se tínhamos que realmente suspender a sessão, porque não havia parecer na emenda, porque foi protocolado às 4 e pouco da tarde. Quando não há parecer, precisa-se você deixar que as comissões dêem o parecer. Isso é lógico. Bom, aí eu consultei, vereador, ninguém falou que ia votar contrário, nem favorável, inclusive eu pedi para que explicasse, mas aí retirou-se a emenda dele. Me surpreendeu. Bom, depois voltamos ao mandato anterior. Igualzinho. Eu sabia, quando houve esse segundo grupo, que não mudaria muito. Isso era como 1 mais 1 é 2. Né? E aí, os vereadores não fizeram emenda, vieram aqui agora, falaram bastante, né? Criticaram, aí falaram da inconstitucionalidade disso, mas não fizeram emenda, não fizeram o seu trabalho. Poderia ter feito o seu trabalho. Se é todos por Tupã, chamasse a comissão. Olha, esse projeto desse jeito aqui é inconstitucional. Se é por Tupã, vamos dar as mãos. 45 dias é tempo dos vereadores procurar. Agora, fazemos palanque. Porque se tivesse procurado antes, qualquer vereador aqui que votou contrário,
Poderia ter procurado antes. A comissão estava aberta. Inclusive, opiniões que nós damos, opiniões de outras pessoas, estava aberto. Mas não procuraram. Aí, quando vem na pauta, sabiam que ia ser votado. É regimental? Claro que é regimental. Mas foi falar tanto em mudança, vamos mudar, vamos fazer um Tupã melhor, vamos isso. Nada, continua a mesma coisa. Como sempre foi, vai ser em todas as casas de lei. Infelizmente é assim. Não se mudou a cultura ainda. Mas esse é aquilo que nós estamos observando na noite hoje. Aí foi falado aqui que agora, se for aprovado dessa forma, realmente, aí tirou alguns benefícios dos empresários. Claro que a emenda não passou. Se a emenda passa, não tinha tirado. Então, votou contrário à emenda. Aí tirou realmente aquilo que nós queríamos beneficiar, os empresários. Então, como o capitão Neves falou, muitas vezes cada um tem o seu voto, e vota onde... Porque voto, já disse, é voto político, e às vezes voto de bancada também, acordado. Tudo isso é válido. Mas as conversas, né, que nós ouvimos aqui, né, quem fala tem sua razão, né, e eu não tenho preocupação se o Tribunal de Contas, se o Tribunal de Justiça, amanhã é amanhã, amanhã Deus pertence. Nós estamos vivendo o presente, o passado foi, o presente vai vir. Se acontecer o prefeito manda outro, faz emenda, mas não fica parado, o empresário esperando. Então, amanhã, como eu disse, deixa o amanhã acontecer. Como aconteceu no passado, aconteceu. Fez outro projeto, agora o prefeito mandou outro. Aí, se lá na frente o Tribunal de Contas apontasse o Tribunal de Justiça, tudo bem, resolvemos lá. Mas agora vamos ficar mais um tempo esperando o prefeito olhar que jeito que ele vai mandar. E se ele mandar com essas emendas que são pleiteadas aqui hoje, com esses pedidos, essas desavenças, nós vamos analisar. Vamos analisar junto. Olha, realmente lá poderia, aquela emenda, aquilo lá que foi falado pelo vereador, por isso, por aquilo, tinha razão. Aí nós vamos sentar e analisar tudo bem. Mas poderíamos ter feito isso antes. Esse projeto tinha sido aprovado, cada um aprovou, estava tudo. Isso é ser por Tupã. Não é chegar na última hora fazer o que foi feito aqui na noite de hoje. Isso continuou todo o que estava acontecendo nos 4 mandatos. Quem tem mais de mandato também sabe disso. É isso aí, presidente. Solicito que o nobre vereador retome a presidência dessa casa. Projeto de lei continua em discussão. Ninguém mais querendo discuti-lo, nós passaremos para votação. Solicito ao presidente que faça a votação nominal, por gentileza. Solicito ao secretário que chame os vereadores para votação nominal. Vereador Alexandre Scombate. Contrário. Vereador Amaury Sérgio Mortágua. Vereador Antônio Carlos Meireles da Silva. Favorável. Vereador Augusto Fresneda Torres. Contrário. Vereador Charles dos Passos. Favorável. Vereador Eduardo Akira Edamitsa. Favorável. Vereador Pastor Eliezer de Carvalho. Contrário. Vereador Gilberto Neves Cruz. Parece até que eu tenho bola de cristal, né? Favorável. Vereador Osmídio Fonseca Castilho. Favorável. Vereador Paulo Henrique Andrade. Voto favorável, mas me pergunto se desde o dia 10, quando foi protocolada a emenda anterior, gostaria de entender se não teve nenhum vereador dessa outra bancada que se reuniu com o prefeito e não teve oportunidade de poder discutir isso naquele momento. Eu continuo votando favorável. Vereador Renan Vitor Pontelli. Favorável. Vereador Rudney de Oliveira. De Oliveira, não, Monteiro, senhor secretário. Não, Monteiro, perdão. Contrário. Perdão. Vereadora Thelma Tolim. Contrário. Vereador Tiago Munhoz Matias.
Contrário. Vereador Walter Moreno Panhossi. Favorável. Senhor presidente, 8 votos favoráveis e 7 contrários. Com essa votação, o projeto está rejeitado. Solicito ao secretário que chame o próximo projeto. Na sequência, o projeto de lei número 8/2017, também de autoria do senhor prefeito municipal, abre crédito de R$ 46.500 para suplementar a dotação destinada a subvencionar por decisão judicial a Casa de Acolhimento Abrace de Tupã e da outras providências. Em primeira discussão, o projeto de lei número 8/2017 do prefeito municipal. Está em discussão. Ninguém querendo discuti-lo, colocamos em votação. Aqueles que forem favoráveis, permaneça como estão. Aprovados por todos. Projeto de lei número 9/2017, de autoria do vereador Gilberto Neves Cruz, institui os títulos Empresa Amiga da Criança e Benemérito Amigo da Criança na instância turística de Tupã. Em primeira discussão, projeto de lei número 9/2017, de autoria do vereador Gilberto Neves Cruz. Está em discussão. Ninguém querendo discuti-lo, colocamos em votação. Aqueles que forem favoráveis, permaneça como estão. Aprovados por todos. Senhor presidente, esses eram os projetos constantes da ordem do dia. Não havendo mais expedientes a ser analisados na ordem do dia, declaramos a mesma encerrada e iniciamos a explicação pessoal. A palavra está franqueada aos senhores e senhora vereador. Pela palavra. Pela palavra. Sou eu mesmo. Pela palavra, vereador Gilberto. Senhor presidente, mesa, vereadores, público, gostaria de agradecer a aprovação do nosso projeto de lei, Amigo da Criança. Aproveito amanhã às 9 horas, no Ponto de Vista TV Câmara, teve uma entrevista com o excelentíssimo juiz federal Vanderlei Pedro Costenaro, que irá abordar o tema reforma da Previdência. Procuramos uma pessoa imparcial para que ele possa dar a sua opinião. Nem conversei com ele, apenas apresentamos uma pauta. Bem, foi falado aqui algumas coisas, e eu vou ler, inclusive, para evitar problema, até parece que eu sabia que ia acontecer, então pedi para a pessoa escrever um documento. Aprovação da reclamação quanto ao aluno Emanuel Pisa, aluno do primeiro ano D. Segundo a queixa da mãe do aluno, foi agredido no dia 20 por um colega durante o recreio. No momento do recreio, a funcionária Raquel Barbosa Dias, atividades gerais, estava responsável por servir a merenda e cuidar das crianças, já que a outra funcionária, disse Helena Antunes, estava de atestado médico. Segundo Raquel, as crianças tomaram lanche e logo após foram brincar como de costume. Ela relata que não percebeu nenhuma agressão ao aluno e que o mesmo não a procurou em nenhum momento para se queixar de nada. Raquel contava com o auxílio da aluna pesquisadora Luana Tátaro, Emídio. Luana disse que encaminhou o momento em que Emanuel tomou o seu lanche e foi brincar de pega-pega com os colegas. Depois disso, ela foi acompanhar outras crianças que iriam até a cantina da escola estadual, já que elas não podem ir desacompanhadas até esse espaço. Logo após, retornaram à sala para o prosseguimento da aula. A professora Lilamar Martins Ferrares Sossai nos disse que o aluno não apresentou nenhuma queixa do ocorrido no recreio e participou normalmente da aula. Também não observou no aluno nenhuma hematoma. Vale ressaltar que Emanuel, apesar de ser um aluno incluído e com necessidades especiais, convive normalmente com os colegas, realiza todas as atividades propostas e tem um bom relacionamento com o grupo. Outro fato importante foi que a professora enviou um bilhete para a mãe há alguns dias atrás, a fim de comunicar à família que a criança estava chegando à escola rotineiramente com a roupa molhada de urina, pois a mesma vem para a escola direto de outra instituição, a instituição que ela vem do Lar Santo Antônio. O intuito da professora foi proteger o aluno, uma vez que os colegas já estavam percebendo e evitando ficar perto do menino, para evitar um preconceito, mandou um bilhete para dizer, olha, o seu filho tem um problema, tal, vai verificar. No dia seguinte, o pai dessa criança compareceu à escola
e se prontificou aí diariamente para efetuar a troca, embora o secretário, professores, não, eu peço perdão pelo que aconteceu, houve um mal entendido, então eu vim aqui corrigir. Então, esse aqui foi assinado pela equipe gestora, que é a Silva Rosana Piveta, a Arilena de Almeida e a Lilamar Martins Ferrari Sossai, e o pai da criança foi procurar, quer dizer, quando foi colocado isso no Facebook, eu tomei a iniciativa de procurar o secretário de Educação, procurar fazer o trabalho e cumprir aquilo que estou fazendo, dar o retorno para a comunidade do trabalho que foi feito. Infelizmente, aconteceu um mal-entendido, e esse mal-entendido, sem ser verificado, é passado à frente, sem saber a veracidade dos fatos. O secretário de Educação atuou dentro do possível, a Prefeitura Municipal fez a parte, e se for lá conversar com a senhora, até gostaria de um dia ela e o esposo dela dizer se perdura esse tipo de atitude, ou então essas pessoas, o secretário e todo o trabalho que foi feito foi em vão. Tá? Então, o papel do vereador é fiscalizar, estar presente, verificar. Eu vejo aqui falaram que tem que usar o microfone. Sim, tem que usar o microfone, é o instrumento. Mas tem um deverzinho de casa antes primeiro, sabe? Verificar, checar, confirmar, ligar e pelo menos lá. Só isso que eu gostaria de dizer. O documento está aqui, se alguém quiser depois, eu pedi para as pessoas colocarem por escrito. Fiz questão de ler, para não ficar eu cometendo erro e ser deselegante, mal educado, e estar atingindo... Porque aqui a preocupação aqui não é nem a mãe, nem o pai. A preocupação aqui é a criança. É a criança que merece a atenção. Né? Então, o trabalho que foi feito, que nós fizemos, foi com a finalidade de passar a informação verdadeira para o cidadão de Tupã. Muito obrigado, boa noite. A palavra continua a explicação pessoal. Pela palavra, Pela palavra, vereador Castilho. Tudo mal entendido. Mais uma vez, e sempre, cumprimento a todos com a graça e a paz do nosso Mestre Jesus Cristo Nazareno. Continue a estar com vós outros. Eu quero aqui agradecer aos nobres pares, né? A qual é onde estivemos sexta-feira em Ourinhos, em contato com o deputado federal, Capitão Augusto, na implantação de um batalhão da Polícia Militar em Tupã. E todos os pares assinaram o meu pedido. Então, eu quero agradecer de coração, e eu tenho a certeza, como 1 mais 1 é 2, nós teremos o batalhão em Tupã. Isso para a maior comodidade nossa e de toda a nossa cidade. Vai ser difícil, mas nunca foi impossível. E juntos somos fortes. E sempre estaremos juntos. Eu quero também agradecer aqui ao presidente do nosso partido, PSB, Thiago Santos, né, que coordena a nossa equipe do PSB aqui em Tupã. Agradeço também ao deputado Caio França, que esteve aqui em nossa cidade, ao Márcio França, vice-governador, ao Renan e ao Charles, parceiros de partido, que sempre temos aí argumentado e discutido alguns projetos, algumas indicações em se tratando de melhoria para a nossa cidade. Eu quero também agradecer aqui ao meu amigo Wellington, da ouvidoria da Prefeitura. Ali ele recebe inúmeras ligações. E não é fácil estar naquele lugar. E eu quero agradecer a ele, porque todas as vezes que eu entrei em contato com ele, ele sempre esteve nos auxiliando. Então, eu quero agradecer aqui ao nosso amigo Wellington, da ouvidoria, pela sua presteza, pela sua educação, pela sua formalidade. Era isso, presidente, e agradeço pela oportunidade. A palavra continua a explicação pessoal. Pela explicação. Pela explicação, quem? Chigueiro.
direto ao assunto, ao Paulo Henrique ali contribuir com a fala dele ali na SECAP, ali nos Estados Unidos, ali que está o trânsito de caminhão ali parado, estacionado ali, a maioria na contramão ali, aproveitando o ensejo ali, que uma solicitação do grupo ali da Voando Baixo, foram 3 reivindicações ali, a abertura do banheiro, a instalação de um bebedor e a iluminação agora à noite ali. No último dia 17, a Secretaria de Obras concluiu ali a instalação ali dos timers e foi ligado ali o campo da SECAP ali, o pessoal está utilizando o campo ali durante o período noturno. Então, gostaria de deixar aqui registrado o agradecimento ao Marcos Pinheiro aí, por ter atendido a minha reivindicação aí, e também dos atletas, a Giane e toda a sua equipe, e também ao Mauro Guerra, que disponibilizou o bebedouro que estava na sua secretaria. Eu gostaria de estar parabenizando o vereador Ninha, o Rudney, aí pelas emendas aí pela Santa Casa, o São Francisco e a PAI. Aí, para deixar aí claro ali, acho que a maioria talvez não tenha entendido, ou também não se expressei bem, o estagiário ele está lendo e encaminhando aos secretários, ele não está respondendo aos vereadores e nem tomando a decisão. É só, presidente, volta a palavra. A palavra continua a explicação, pessoal. Pela palavra, o vereador Charles. Senhor presidente, nobres membros da mesa, nobres pares, plateia que nos acompanha aqui e que os espectadores que nos acompanham pela TV Câmara, nosso sincero boa noite. Eu vou ser bem breve. Senhor presidente, eu gostaria de vir aqui, né, para falar, hoje, já não sei mais se é hoje, mas foi ontem, foi o Dia Mundial do Teatro, e eu não poderia deixar de lembrar nossos atores tupanenses que fazem um trabalho muito importante aí em prol da cultura do nosso município. Então, fica aí nossas congratulações aos atores de Tupã pela passagem do Dia Mundial do Teatro, que foi criado em 1961 pelo Instituto Internacional do Teatro, na França. Queria também congratular o atleta e nutricionista Alex Guastali. Ele é nutricionista aqui em Tupã e também fisiculturista, e participou no dia 25, do 7º campeonato de estreantes de fisiculturismo na Universidade Paulista, Unip, na cidade de São Paulo, da categoria júnior de até 23 anos e 75 quilos. Ele foi campeão, ganhou em primeiro lugar na categoria dele. Então, eu queria aqui deixar, né, a parabenização também para esse nosso atleta tupanense que está levando o nome de Tupã para as competições de nível estadual e, quem sabe, um dia levará a nível nacional e, se Deus quiser, internacional também. Nós fizemos 2 indicações esta noite e eu queria agradecer aos nobres pares pela aprovação, que diz respeito ao turismo lá no distrito de Varpa. Varpa se tornou algo significativo, né? Um local significativo para o turismo no nosso município, incrementando assim o plano de turismo e trazendo renda, trazendo benefícios econômicos e turísticos para o nosso município, visibilidade turística. As 2 indicações visam contribuir para o embelezamento do distrito. Muitas pessoas vão até lá simplesmente para tirar fotos, né? Outras para conhecer a Palma, ou o museu e outros atrativos turísticos que existem na Varpa. Nós estamos pedindo aí a realização de estudo no sentido de retomar um projeto que já existia de revitalização com plantas ornamentais no distrito e também o plantio de árvores na pista que liga o distrito, com
árvores da espécie pinheiro, porque Varpa foi colonizado por europeus e, para manter as características, inclusive reforçando esse atrativo turístico de origem europeia, a gente está fazendo essa indicação. E também, outra indicação é para a construção de uma cobertura definitiva na rua, né, estilo Boulevard, que liga a praça central ali no distrito, onde acontece o Feirarte, para a realização, para que a prefeitura possa economizar na locação de tendas para a realização do Feirarte. Essas duas indicações. Eu ouvi atentamente ao que o nobre vereador Matias veio falar aqui na tribuna, e isso nos preocupa muito, né? A questão do bullying nas escolas. Muitas crianças sofrem esse tipo de assédio moral e psicológico nas escolas. E claro que a gente precisa cuidar com bastante carinho. O capitão Neves veio aqui, deu a justificativa de que, né, houve um mal-entendido. E eu queria dar minha sugestão, minha contribuição para ambos os vereadores e também para o prefeito e o secretário de Educação. Existe aqui no município uma lei municipal, a lei número 4.510, de 9 de setembro de 2010, que prevê que seja implantado aqui no município de Tupã projeto pedagógico de medidas de conscientização, prevenção e combate ao bullying escolar. Então, nós temos uma lei municipal que pode contribuir muito para que o Executivo possa auxiliar nessas escolas projetos, né, medidas para educação, né, para conscientização das próprias crianças, preparação dos profissionais para que eles possam evitar esse tipo de ocorrência, né? Depois que aconteceu, não importa se foi mal entendido ou não, aconteceu. E, às vezes, o dano no psicológico da criança se torna, se não irreparável, muito difícil a reparação. Eu sei porque, na minha infância, eu fui vítima de bullying na escola e chegou um período que eu não queria frequentar as aulas. Fiquei 30 dias sem frequentar as aulas. E o negócio era tão forte que o organismo ele reage. Eu entrava em processo de ânsia de vômito e diarreia toda vez que eu precisava levantar para ir para a escola. E isso, de fato, me marcou para sempre. Isso não sai da minha mente. É claro que a gente aprende a conviver com o trauma, né? Mas a gente precisa realmente contribuir para que isso cesse. E se existe essa lei, vamos fazer cumprir a lei. Ela é de autoria do ex-vereador Luiz Carlos Sanches, foi promulgada, né, pelo ex-prefeito Valdemir Gonçalves Lopes, e está em vigor. Ela não foi substituída, não foi reformada, enfim. Então, vamos usar a lei, vamos aplicar a lei e auxiliar essas crianças, auxiliar nossos profissionais a lidar com esse tipo de problema. Se é que isso já não vem sendo feito, tá? Porque a gente não tem conhecimento. Existe a lei e existe o problema. Vamos tentar solucionar. Era isso por enquanto, senhor presidente. Muito obrigado. A palavra continua franqueada. Pela discussão. Pela discussão, vereador Matias. Senhor presidente, renovo aqui meus cumprimentos a todos. Senhor presidente, venho aqui à tribuna novamente após a fala do vereador Capitão Neves, dizer que o Emanuel ele tem as dificuldades dele, por isso ele não fala muito sobre os problemas que acontecem com ele, se sente inseguro, ele fica nervoso, fica difícil dele se conter, então ele guarda para si e acaba chegando em casa, a mãe pergunta o que aconteceu, ele não fala, a mãe vai insistindo, até que a hora ele solta, e soltou esse problema. A mãe tirou foto, está nas redes sociais sim, ele foi agredido, teve marca no corpo dele, tem foto a respeito disso, posso estar trazendo aqui segunda-feira que vem, mas o que eu quero aqui é que o problema seja resolvido de fato. Há o problema. Será que foi resolvido, conforme foi dito aqui? Porque eu acho que se o problema tivesse sido resolvido, os pais da criança não estariam aqui. Eu comuniquei que os pais estavam aqui
e ninguém foi lá falar para os pais que foi um mal-entendido. Quero acreditar, sim, que seja um mal-entendido. Vou conversar com os pais novamente, mas será que esse mandato vai ser o mandato do mal-entendido? Assim como já foi o mal-entendido com relação aos kits escolares, que eram sim cobrados de maneira obrigatória, mas ninguém disse que era opcional, depois virou opcional porque foi um mal-entendido. Eu espero que não tenham mais mal-entendidos nesse mandato, nem no Executivo e nem no Legislativo. Uma parte, vereador, por favor. Toda, por favor. Eu acho que do kit escolar você sabe que não foi mal entendido, porque inclusive o seu filho estuda na creche e você é um dos vereadores que coloca o seu filho na creche e tece comentários para lá. Exatamente. Então, até o papel que você recebeu, tanto é que não foi de você que fez a reclamação. Foi eu providenciei o kit. Providenciou, mas foi mal entendido? Não. Então, quer dizer, eu acho que fala o que querem falar muito do passado. Vamos progredir. E o problema foi resolvido, porque eu já falei, o pai e a mãe podem vir aqui e nós vamos falar com o prefeito. Mas eu não estou contra a Vossa Excelência. Exato. O microfone é para fazer isso aí. Não, tá? Exatamente. Obrigado pela parte. Quero agradecer aqui, parabenizar o Charles por estar nos informando, não sabia dessa lei. Erro meu, porque devia estar sabendo, mas vou entrar em contato, vou pesquisar sobre essa lei. Vamos fazer sim. Vamos estar conversando com o secretário de Educação, com o prefeito, fazendo que essa lei se cumpra em Tupã, que se possa, sim, amenizar esse trauma que as crianças podem levar para o resto da vida, como o vereador Charles relatou aqui, que até hoje ele lembra disso. Então, é algo, sim, que tem que ser combatido, porque isso aí pode afastar as crianças da escola. Você acaba, em vez de excluindo ela do convívio escolar, do convívio social. E como bem o nobre vereador Capitão Neves lembrou aqui, meu filho estuda sim na rede municipal. E eu lembro muito bem que o vereador PH disse aqui que se ele tivesse um filho, ele matricularia na rede municipal, porque ele quer ver sim a qualidade de ensino. Meu filho estuda lá na Cobnem, lá na Fontana, é muito bem tratado, assim como todas as crianças. Faço questão de levar ele, de buscar, assim como minha esposa. Todas as crianças são muito bem tratadas, inclusive teço elogios que as escolas, as creches municipais são mesmo nível de particular, porque meu filho frequentou, sim, escola particular. Esperamos na fila, como muitas crianças esperam hoje, acho que a demanda é de 800 vagas, esperamos na fila. Não usei da minha influência política, nunca usei de influência política, nem com deputado, nem com vereador, nem com prefeitos. Esperei minha vaga na fila, esperei a vaga, esperei o tempo, saiu a vaga, ele tem direito, está lá. Quero, sim, acompanhar os trabalhos na rede municipal e o que estiver faltando, a gente vai estar aqui reclamando, assim como está faltando esse acompanhamento às crianças com necessidades especiais. Isso é a lei, tem que ser cumprida, porque a omissão é crime. Você omitir cuidados especiais diante desta nova lei, que é a lei número 13.146, de 6 de julho de 2015, se você descumprir essa lei, é crime. Então, eu espero que não se repita nem com o Emanuel e com nenhuma outra criança, que a gente possa resolver esse mal-entendido novamente. Obrigado, senhor presidente. A palavra continua em explicação pessoal. Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra em explicação pessoal e nos artigos 157 do Regimento Interno, convocamos uma sessão extraordinária a ser realizada logo após o término desta, para apreciarmos em segunda discussão os projetos de lei complementar 8 e 9 de 2017. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado. Havendo quórum regimental e sob a proteção de Deus, damos início à presente sessão extraordinária. Convido o vereador Osmídio para que faça a leitura da Bíblia Sagrada. Nazareno. Excelência por natureza, Jesus Cristo Nazareno. Você mata, você bate tudo em nome de Jesus. Romanos 13. O senhor conhece. Cumprimento a todos mais uma vez, com a graça e a paz do Mestre Jesus Cristo Nazareno.
A palavra do Senhor nos exorta no livro de João, capítulo 14, versículo 5. A palavra do Senhor nos exorta da seguinte forma: disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus Cristo Nazareno, na primeira pessoa: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim, Jesus Cristo Nazareno. Obrigado, presidente. Em segunda discussão, o projeto de lei número 8/2017 do prefeito municipal. Está em discussão. Ninguém querendo discuti-lo, colocamos em votação. Aqueles que forem favoráveis, permaneça como estão. Aprovados por todos. Em segunda discussão, o projeto de lei número 9/2017, de autoria do vereador Gilberto Neves Cruz. Está em discussão. Ninguém querendo discuti-lo, colocamos pela discussão a vereadora Thelma Tulim. Senhor presidente, não poderia deixar de vir aqui parabenizar o capitão Neves, vereador, pela iniciativa tão importante de instituir o título de empresa amiga da criança e de benemérito amigo da criança aqui na Estância Turística. Meus parabéns pela iniciativa, muito feliz a ideia, e gostaria de aproveitar essa oportunidade para lembrar a todos que ainda estamos no mês de março e abril também teremos, época de declaração de imposto de renda, que as pessoas possam doar até 3% do seu imposto de renda para as instituições que cuidam de crianças e adolescentes no nosso município. E já quero declarar o meu voto favorável ao seu projeto de lei. Obrigada. Continua em discussão o projeto 9/2017. Ninguém mais querendo discuti-lo, colocamos em votação. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovados por todos. Concluída a votação dos projetos que constavam na pauta, renovamos nossos agradecimentos a Deus por sua constante proteção, aos senhores vereadores e funcionários pela presença e colaboração, ao público por haver prestigiado nossos trabalhos aqui comparecendo ou através da TV Câmara e da internet, e damos por encerrado esta sessão extraordinária. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Bom descanso a todos.